Hoje temos uma notícia bombástica que está movimentando o Brasil. O Supremo Tribunal Federal acabou de descriminalizar o porte de maconha. Isso mesmo, você ouviu certo. Mas calma aí, porque ainda tem muito mais nessa história. Vamos entender tudo o que rolou e o que isso significa para o futuro do nosso país. Para começar, vamos explicar rapidinho o que é o STF, o Supremo Tribunal Federal. Ele é a mais alta corte do Brasil, responsável por julgar casos que envolvem a Constituição. E quando falamos de descriminalização do porte de maconha, estamos falando de uma decisão que pode mudar a vida de milhares de pessoas. A discussão sobre a descriminalização começou faz tempo, mas só agora chegou a uma decisão final. O STF decidiu que portar maconha para uso pessoal não é mais crime. Essa decisão foi baseada na interpretação de que a criminalização fere o direito à privacidade e à liberdade individual. Top de mai, né? Agora você deve estar se perguntando: e aí, como isso vai funcionar na prática? A decisão do STF é um marco, mas ela ainda não é definitiva. O tribunal ainda precisa fixar a tese do julgamento. Isso significa que eles vão definir exatamente como essa decisão deve ser aplicada. Vamos dar um exemplo. A quantidade que será considerada para uso pessoal ainda precisa ser estabelecida. Isso é super importante, porque define o limite entre o uso pessoal e o tráfico. E essa tese vai orientar as autoridades em como agir em casos futuros. Além disso, é fundamental entender que essa decisão do STF não legaliza o uso da maconha, apenas descriminaliza o porte para consumo próprio. Ou seja, ainda existem regulamentações e possíveis punições administrativas, como multas, que podem ser aplicadas. Isso é essencial para que a sociedade entenda que a descriminalização não é um liberou geral. A descriminalização do porte de maconha pode ter um impacto gigante na sociedade. Primeiramente, diminui a superlotação das cadeias com pessoas que foram presas por porte de pequenas quantidades. Isso também pode mudar a forma como a polícia lida com o porte de drogas, focando mais em combater o tráfico do que em prender usuários. Especialistas acreditam que isso pode ser um passo importante na luta contra o tráfico de drogas e na promoção de políticas de saúde pública. Além disso, abre espaço para discussões sobre a regulamentação e a possível legalização da maconha no futuro. É um tema polêmico, mas que precisa ser debatido com seriedade e responsabilidade. A decisão do STF gerou muitas reações. De um lado, ativistas e defensores dos direitos humanos comemoram a decisão como uma vitória histórica. Do outro, há quem critique, alegando que pode aumentar o uso de drogas e trazer consequências negativas para a sociedade. Muitos argumentam que a descriminalização pode ser o primeiro passo para a legalização, o que poderia gerar um impacto econômico positivo, com a criação de empregos e aumento de arrecadação de impostos. A verdade é que essa é uma questão complexa e que divide opiniões. O importante é manter o diálogo aberto e buscar sempre o melhor para todos. A descriminalização também abre espaço para que sejam desenvolvidas políticas públicas de apoio e tratamento para usuários, o que pode ajudar a reduzir os danos causados pelo uso de drogas. Além disso, é interessante observar como outros países que já descriminalizaram ou legalizaram a maconha estão lidando com essa questão. Exemplos como Portugal, Uruguai e alguns estados dos Estados Unidos podem servir de referência para o Brasil na elaboração de suas próprias políticas. E agora, quais são os próximos passos? O STF ainda precisa definir a tese do julgamento, e isso pode levar algum tempo. Enquanto isso, é fundamental que a sociedade continue debatendo e se informando sobre o tema. Acompanhe nosso canal para mais atualizações sobre esse assunto e muitos outros.